Quantas são as possibilidades diferentes de se tirar 2, 3 ou mais cartas de um baralho? Quantas são as possibilidades de se formar um grupo escolhendo dentre um número limitado de pessoas? E quantas são as formas diferentes de se organizar times para a primeira rodada de um campeonato? Todos esses são problemas que podem ser resolvidos facilmente utilizando um método de contagem chamado combinação. Mas o que exatamente é combinação? Qual é a sua fórmula? E como utilizá-la? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Nós já consideramos aqui no canal um método de agrupar elementos chamado arranjo, que tem como característica marcante a ordenação dos elementos dentro do agrupamento. Mas existe um outro modo de agrupar elementos que é muito importante porque soluciona inúmeros problemas de contagem em situações práticas, a combinação. Denominamos combinação o agrupamento dos elementos de um conjunto em subconjuntos com um número estabelecido de elementos. Diferente do método do arranjo, na combinação a ordem dos elementos não é importante. O que importa no método da combinação não é a posição dos elementos, mas sim o fato de elementos específicos estarem juntos, qualquer que seja a posição deles dentro do agrupamento. Por isso, na combinação, agrupamentos com os mesmos elementos em posições diferentes são considerados iguais. Existem dois tipos de combinação: a combinação simples, que não admite a repetição de elementos, e a combinação completa, também denominada combinação com repetição, que, como o próprio nome já diz, admite a repetição de elementos. Neste vídeo nós vamos nos concentrar na combinação simples. A combinação completa é um pouquinho mais complexa e vai ser tratada em outro vídeo. Imagine, por exemplo, que uma empresa precisa escolher dentre os seus 7 funcionários apenas 3 para compor uma comissão com 3 membros. Escolher a Ana, o Paulo e o Pedro é o mesmo que escolher o Paulo, o Pedro e a Ana. A ordem não importa, não faz diferença nenhuma, porque o grupo será composto pelas mesmas pessoas. Para calcularmos quantas são as possibilidades de comissões diferentes que podemos formar com todos os funcionários, o método do arranjo não vai funcionar, porque no arranjo, Ana, Paulo e Pedro é um agrupamento diferente de Paulo, Pedro e Ana. Ou seja, a fórmula do arranjo vai contar como possibilidades diferentes as várias permutações possíveis das 3 pessoas entre as 3 posições. E nesse caso não é isso que nós queremos. O que nós queremos saber é apenas quantos grupos diferentes de 3 pessoas nós podemos formar com os 7 funcionários. Nós vamos formar, portanto, não um arranjo, mas uma combinação. Qual é a fórmula da combinação? Nós vamos chegar a ela raciocinando um pouquinho sobre este exemplo. Se nós tivéssemos que calcular a quantidade de formas diferentes de ordenar 7 funcionários em 3 posições, com a ordem no agrupamento sendo relevante, nós usaríamos a fórmula do arranjo simples, que, como nós já vimos em outro vídeo, é o arranjo simples de n elementos tomados PAP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Aplicando os dados à fórmula, nós temos que o arranjo de 7 pessoas tomadas de 3 em 3 é igual a 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial, que é igual a 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Decompondo o 7 fatorial, isso é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Simplificando o 4 fatorial, isso resulta em 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 210. Isso significa que teríamos 210 possibilidades de ordenar 7 pessoas em 3 posições. Mas, como já dissemos, o arranjo considera como agrupamentos distintos as várias permutações possíveis de quaisquer 3 pessoas que forem escolhidas para compor o agrupamento. De quantas formas diferentes 3 pessoas quaisquer que forem selecionadas podem ser permutadas entre as 3 posições. Nós já falamos sobre permutações aqui no canal e sabemos que a fórmula da permutação é a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Se quisermos permutar 3 pessoas entre 3 posições, basta usar essa fórmula.
A permutação das 3 pessoas é igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. A permutação de 3 pessoas é igual, portanto, a 6. E realmente, de cada 3 pessoas quaisquer que forem selecionadas para o agrupamento, é possível formar arranjos diferentes permutando-as de 6 formas diferentes. Utilizando este exemplo, Ana, Paulo e Pedro seria uma primeira sequência. Ana, Pedro e Paulo a segunda, Paulo, Ana e Pedro a terceira, Paulo, Pedro e Ana a quarta, Pedro, Ana e Paulo a quinta e Pedro, Paulo e Ana a sexta. 3 pessoas deram origem a 6 arranjos diferentes, mas esses 6 arranjos são todos apenas uma combinação, porque todos eles têm a mesma composição de pessoas, e isso se repetiria independente de quem fosse selecionado para compor o grupo. Cada composição diferente do grupo daria origem a 6 arranjos. Isso significa que, de cada 6 arranjos dos 210 que calculamos, apenas um é uma combinação, um agrupamento com composição distinta. Para sabermos então o número de combinações diferentes, basta pegarmos apenas um de cada 6 dos 210 arranjos. E para fazer isso é muito simples. Para você entender a lógica, pense em uma pizza com 10 pedaços. Se quisermos pegar um pedaço de cada 5, basta dividirmos o todo, 10 pedaços, por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, se pegarmos um pedaço de cada 5 numa pizza de 10 pedaços, pegaremos 2 pedaços. Aplicando essa lógica ao problema, para tomarmos um de cada 6 dos 210 arranjos, basta dividirmos 210 por 6. Isso resulta em 35. Este é o número de grupos com composições diferentes que é possível formar com 7 pessoas. Então, com 7 funcionários, é possível formar 35 comissões diferentes com 3 membros. Pelo raciocínio que utilizamos, perceba que a combinação de 7 elementos tomados 3 a 3 foi igual ao arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3 dividido pela permutação das 3 posições. Podemos formar uma fórmula geral a partir dessa percepção. A combinação de n elementos tomados PAP é igual ao arranjo de n elementos tomados PAP dividido pela permutação de P. Substituindo pelas fórmulas, temos que a combinação de n elementos tomados PAP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial dividido por p fatorial. Numa divisão de frações, nós mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. A combinação de n elementos tomados PAP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes 1 dividido por p fatorial. A combinação de n elementos tomados PAP é, portanto, igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Esta é a fórmula geral da combinação simples, a combinação sem repetição de elementos. Uma informação importante é que, além dessa notação que utiliza a letra C para representar uma combinação, nós podemos simbolizar uma combinação também por meio da notação de um coeficiente binomial n sobre p. Ambas as notações podem ser lidas como a combinação de n elementos tomados PAP, e ambas se referem a esta mesma fórmula a qual acabamos de chegar. Vejamos como é simples aplicar esta fórmula a uma outra situação. Um torneio de xadrez é disputado por 16 competidores. De quantas formas diferentes podemos formar duplas para as primeiras partidas deste torneio? Nós temos aqui uma situação em que precisamos agrupar 16 competidores 2 a 2, porque o xadrez é disputado sempre por 2 jogadores. E a ordem deles no agrupamento não é relevante. Um suposto grupo Flávia e Carolina é o mesmo que Carolina e Flávia. A ordem não importa. O que importa é que as duas jogarão uma contra a outra. E como não há repetição de elementos, porque cada jogador obviamente só disputa uma primeira partida, então temos um caso de combinação simples. Basta aplicar a fórmula que acabamos de aprender. A combinação de n elementos tomados PAP é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial.
A combinação de 16 competidores tomados 2 a 2 é igual a 16 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 16 menos 2 fatorial. Isso é igual a 16 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 14 fatorial. Vamos decompor o 16 fatorial, o que resulta em 16 vezes 15 vezes 14 fatorial dividido por 2 vezes 1 vezes 14 fatorial. Simplificando o 14 fatorial e o 2 com o 16, temos 8 vezes 15. A combinação de 16 competidores tomados 2 a 2 é igual, portanto, a 120. Isso significa que existem 120 possibilidades de duplas na primeira rodada deste campeonato, quando nós temos disponíveis 16 competidores. Atente para um detalhe sutil, mas muito importante nessa situação. 120 é a quantidade de duplas diferentes que nós podemos formar com 16 competidores. Nós não estamos tratando nessa questão da quantidade de formas de organizar essas 120 possíveis duplas na primeira fase da chave do torneio. Esse número seria bem maior e o seu cálculo depende de um método de agrupamento chamado partição, que lida com múltiplas combinações e que será tratado em outros vídeos. Conseguiu perceber como combinações são úteis? E notou também como é importante interpretar bem a situação para saber qual das muitas fórmulas da análise combinatória é aplicável a cada caso? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se você quiser acompanhar mais vídeos sobre matemática, se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar também o seu comentário aqui embaixo, onde você também pode sugerir temas que você gostaria de ver no canal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.